Boa tarde, Miriam Leitão. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, chegamos a uma sexta-feira com mais um resumo da semana cheio de informações, né? O Sardenberg hoje não está aí? Hoje, excepcionalmente, o Sardenberg não está aqui conosco, mas na semana que vem ele volta. Ah, tá bom. Então vamos lá. Na semana, balanço da semana. Olha, a produção industrial subiu 7%, então foi uma notícia boa da semana, subiu 7% em maio, em comparação a abril, mas caiu quase 22% em relação a maio do ano passado. E todos os dados mostram que o Brasil está muito longe do que estava, por exemplo, 20% abaixo do que estava em fevereiro, 34% abaixo do que estava em maio de 2011. Então, enfim, não é para comemorar, mas um número positivo. E outros números poderão surgir, Cássia, melhores, assim, em relação ao mês anterior, a abril, mas isso aí não pode dizer que é o fundo do poço passou, porque, na verdade, a gente permanece no poço e tem outros indicadores que podem piorar. O desemprego, por exemplo, saiu dado essa semana de desemprego. E o desemprego deu 12,9%. Mas a questão é que esse número ainda não está totalmente visível, o tamanho do desemprego, né? Um dado é que a maioria da população em idade de trabalhar está fora da força de trabalho. Isso é um dado preocupante. Outro dado preocupante é que saíram 8 milhões de pessoas da força de trabalho no último trimestre, até maio. Então, ou seja, o desemprego ele vai ficar mais visível quando a situação melhorar e as pessoas puderem sair para procurar emprego. Aí que elas entram na estatística de desemprego. Por enquanto, você vê a verdade pelos dados laterais, assim, como eu mostrei aqui no meu comentário. Né? Essa semana foi divulgado o déficit público, que deu 126,6 bilhões em maio, só um mês. A meta era 124 bi no ano. E isso aí foi mais do que no ano passado, que foi abaixo de 100. Né? Então, o número vai ser muito grande, né, do déficit público. Foi a última entrevista do Mansueto como secretário do Tesouro. Ele já foi junto com o Bruno Funchal, que vai ser o próximo. Transição lenta, suave e harmoniosa lá na Secretaria do Tesouro. E o que o Mansueto disse é que o rombo deve superar 800 bilhões, né, 11% do PIB esse ano, um número realmente muito grande. Exige uma proposta para reorganizar as contas públicas no depois, que seja mais eficiente do que agora vamos voltar às reformas, sem dizer esse plural, assim, que não quer dizer nada especificamente, a menos que você diga o que realmente você vai fazer, né? Essa semana, o governo reeditou e anunciou mais 2 meses daquele auxílio emergencial, mas o problema todo da ampliação do auxílio emergencial é que não se falou nada sobre como combater aquelas irregularidades todas. Aquilo está preocupando muito o TCU. Eu já falei com pessoas lá do TCU muito preocupadas com isso, porque tem muita fraude, né? E o Fantástico mesmo trouxe aquela matéria que a Justiça colocou censura prévia da RBS. Que tal se casar numa praia no Caribe e passar a lua de mel num resort de luxo? A cerimônia está marcada para dezembro deste ano. Neste site, os noivos contam a história do casal, dão informações para os convidados chegarem ao destino. Mas a noiva, Ana Paula Broco, de Espumoso, interior do Rio Grande do Sul, está na lista de beneficiados com auxílio emergencial de R$ 600, criado pelo governo federal para pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras por causa da pandemia. Não é o caso da Ana Paula. Ana Paula, a gente está checando a questão do auxílio emergencial e consta que você é beneficiária? Sim. Mas você é uma pessoa de posses? Não. Eu preciso saber se faz muito sentido alguém que tem casamento marcado para acontecer no Caribe ser enquadrado como uma pessoa de baixa renda. E mostrando que, entre vários outros casos, a Ana Paula Broco, que vai se casar no Caribe, ela conseguiu, até na segunda instância, bloquear a matéria.
a bloquear a publicação, a divulgação da matéria, mas depois foi derrubado. A ideia é que 620 mil pessoas fraudaram o programa, né? Até agora, tem que saber mais sobre isso. E tanta gente que precisava não conseguiu, né, Miriam? E muita gente que precisava, que a gente entrevistou, que a gente conseguiu achar, né? E as entrevistas nos vários órgãos de imprensa são muito impressionantes. As pessoas, você olha, você vê a história, a pessoa contando, isso realmente precisa. Hoje saiu o novo ministro da Educação, pelo menos até agora é isso, Renato Feder, secretário de Educação do Paraná. Ele estava cotado, chegou a conversar com o presidente, depois ele deu declarações, o presidente não gostou. Além do mais, ele foi um apoiador, um financiador do Covas, que ele é empresário. E aí, do Covas não, ele foi Dória, né? do Dória. Isso, na campanha do de Dória 2016. em São Paulo. Do Dória em São Paulo. Então, ele saiu do radar. E aí foi a tentativa do Carlos Decotelli. Essa semana foi a semana do Carlos Decotelli, em que ele, na verdade, foi vendo o seu currículo sendo desmanchado pelos fatos, e no final das contas ele acabou saindo sem ter sequer entrado, né? Então foi uma história triste, e agora vamos ver o secretário. Conversei com algumas pessoas, ele é empresário, a gente já falou até que acha que o Estado não deve ter instituições de ensino. Aí fica difícil, né? O Estado, num país como o Brasil, o Estado não dá educação, pelo menos no fundamental, fica um espanto. Mas não sei até que ponto ele vai com essas ideias para lá. O que o presidente pediu é que ele fizesse uma coordenação com os estados. Se ele conseguir fazer isso, já vai ser uma coisa grande. Os estados querem coordenação, os municípios querem coordenação. Quem nunca quis coordenação foi o ex-ministro Weintraub, né? As eleições foram adiadas. O Congresso adiou para 15 de novembro o primeiro turno das eleições municipais, teve uma discussão, aprovou lá no Congresso, e isso é para aumentar a garantia à saúde, né? Que o Brasil continua cada semana, continua vivendo esse mesmo desespero. Agora, 62 mil mortos pelo consórcio de imprensa. E as economias e os estados estão abrindo, vários estados e prefeituras abrindo a economia e abrindo. O Rio voltou a ter bares agitados essa noite, e, enfim, tudo como se não tivesse, o Brasil tivesse já controlado a pandemia, e não controlou a pandemia, a verdade é essa. O presidente hoje, ele sancionou a lei que que exige a máscara em local público, mas ele vetou a parte que fala o seguinte, vetou a parte que estabelece igrejas, comércio, indústria e escolas. Segundo o presidente, é porque isso aí poderia obrigar a pessoa a usar máscara dentro de casa. De repente até preciso, né? Porque se você está com uma pessoa com suspeita de ter um contato com alguém, mesmo dentro de casa, você faz o seu isolamento, mas evidentemente que ninguém vai dentro da casa da pessoa fiscalizar. Claro. Mas dentro de uma escola, dentro de um comércio, dentro da indústria, dentro de um templo religioso, sim, precisa usar máscara. Mesmo. E até importante, viu, Miriam, quando a gente fala desses vetos do presidente, deixar bem claro que isso de maneira nenhuma revoga as regras que existem em estados e em cidades. Em São Paulo, por exemplo, continua valendo a norma de uso obrigatório, sim, da máscara nesses ambientes, e quem não usar, inclusive, pode ser multado. É bom você dizer isso realmente, porque se eu só estava me ligando nessa contradição do presidente, como sempre, né? Ele nessa questão da pandemia, ele não consegue acertar uma. E agora ele fez isso, mas, como o Supremo já decidiu, e municípios, os prefeitos e governadores têm poder nas suas áreas. O problema é que os governadores e prefeitos começam a tomar decisões contraditórias. Por exemplo, o que foi o Ibanez Rocha essa semana, governador do Distrito Federal, que no mesmo dia que decretou calamidade, abriu mais coisas. Então, ou uma coisa ou outra, né? Isso sem falar no prefeito de Itabuna, que ontem disse morra quem morrer, né? O Fernando Gomes, do PTC, disse que o comércio vai ser reaberto, abre aspas, morra quem morrer, fecha aspas. Mas eu não posso abrir uma coisa que eu dei cobertura.
Então, entra aí com a dúvida, e nós morrendo, fato de um leito em Itabuna, eu vou transferir essa abertura, porque chega no dia 8, mandei já fazer um decreto, que no dia 9 abre, boa que morrer. O prefeito tossindo, com a máscara errada no pescoço, mas vamos lá, olha só. A cidade está com 100% de ocupação dos leitos de UTI para pacientes de Covid, de acordo com um relatório da Procuradoria Jurídica do município. Itabuna tem uma população de 213.223 pessoas. 2.748 casos de Covid foram confirmados por lá e 58 pessoas morreram. Eu vou abrir no dia 8, então, assim, tem gente fugindo completamente das suas responsabilidades nessa área, seguindo o péssimo exemplo do presidente da República. Hoje, uma outra coisa que aconteceu foi que o ex-ministro José Serra foi denunciado. Ele é alvo de busca e apreensão, endereço ligado à família e da sua filha. Ele foi denunciado por lavagem de dinheiro, suspeita de lavagem de dinheiro, recebido recursos indevidos da Odebrecht em 2006 e 2007, no Rodoanel Paulista. Ele disse que a defesa dele diz que não é verdade e, enfim, vamos esperar o resto das investigações. Já falei muito, mas essa semana também foi uma semana de muita confusão na Procuradoria-Geral da República. Briga com a Lava Jato, o Augusto Aras abrindo guerra aberta contra as forças-tarefas da Lava Jato, e isso num governo que fez a campanha falando como se ele fosse herdeiro da Lava Jato. Hoje, na Veja, numa entrevista nas páginas amarelas, a Veja que saiu hoje, o procurador Deltan Dallagnol diz que não, eles não são... o governo Bolsonaro não é um fruto da Lava Jato e eles não têm nenhuma ligação com o governo. O fato é que agora o governo que escolheu o procurador, e o procurador está em guerra aberta com as operações da Lava Jato. Certo, Mirela. Então, mais uma semana muito, muito movimentada. Nós vamos voltar a conversar na segunda-feira. Um bom fim de semana para você. Você também, Cássia. Bom fim de semana. Bom fim de semana.